Quando eu estava no ensino médio, meu pai trabalhava como diretor na minha escola e eu achava que aquela era a fase mais horrível da minha vida. Mas depois ele foi demitido e quando descobriu que a culpa era minha, não quis mais ser meu pai. Minha mãe morreu alguns anos atrás e foi decidido que seria melhor eu passar uns tempos com a minha avó. Mas pouco depois ficou claro que era difícil para ela tomar conta de uma adolescente. Então, quando faltava só um ano para me formar, eu fui morar com o meu pai. Desde o primeiro dia, percebi que seria um ano difícil. Sabe, meu pai era o tipo de cara severo e impiedoso, digamos assim. Ele acreditava que só um castigo pesado fosse capaz de mudar a atitude de alguém. Então, ninguém gostava dele como diretor na minha escola, e tinha gente que até sentia medo dele. No meu caso, enquanto os professores tentavam ser legais, meus colegas estavam longe de serem simpáticos. Ninguém queria fazer projetos escolares comigo, e eu ficava sozinha na cantina durante o intervalo. Além do mais, por algum motivo, os alunos pensavam que eu estivesse sendo favorecida, quando na verdade eu era só uma boa aluna. Eu não queria que meu pai soubesse sobre como eu era maltratada, pois se ele se envolvesse nisso, as coisas poderiam piorar. É por isso que eu sabia que tinha que encarar aqueles problemas sozinha. No começo, tentei parecer menos inteligente e entregava tarefas mal feitas de propósito. Mas a única coisa que mudou com isso foram as minhas notas, que ficaram baixas. Quando meu pai descobriu, começou a me repreender por não prestar atenção nas aulas e até achou que eu tivesse me apaixonado por alguém e que isso estivesse me impedindo de estudar bem. Na verdade, ele tinha um pouco de razão. É sério, tinha um cara, o Tim, que realmente me deixava nervosa sempre que eu passava perto dele no corredor. Mas ele fazia parte daquele grupo de alunos que mais me zoava, então não havia chance alguma de ele se interessar por mim. E esse era mais um motivo importante para eu me livrar daquele rótulo de filha do diretor. Bem, é como eles dizem, querer é poder, e enquanto eu quebrava a cabeça pensando no que poderia fazer para colocar meu plano em prática, aconteceu de eu estar no lugar certo, na hora certa. Um dia fiquei de castigo por ter tirado notas baixas e tive que limpar a sala depois de alguns experimentos de química. Mas assim que peguei na maçaneta da porta que estava entreaberta, ouvi algumas vozes que eu tinha certeza pertenciam ao Tim e aos outros caras da turma dele. Embora eles estivessem cochichando, estava na cara que estavam tramando uma pegadinha para o diretor, no caso, meu pai. De repente, a porta se abriu e bateu na minha testa. Então eu caí no chão e vi o Tim. Por alguns segundos nos olhamos, olho no olho, e aqueles eram os olhos mais bonitos que eu já tinha visto. Mas aí, o resto da gangue surgiu. Uma menina começou a dizer que eu tinha ouvido tudo, que eu contaria o plano deles para o meu pai e que eles seriam punidos. Ela até sugeriu que eles dessem uma lição em mim por ser tão bisbilhoteira. De repente, tive uma ideia. Essa era provavelmente minha última chance de me entrosar com meus colegas. Então, prometi que não contaria pra ninguém sobre o plano deles, mas que também queria ajudar em alguma coisa. A menina olhou pra mim, desconfiada, e o Tim piscou pra mim, como se estivesse dizendo, negócio fechado. No dia seguinte, colocamos nosso plano em ação. Minha missão era mandar algumas mensagens do celular do meu pai para o número da Rebeca, que era uma das meninas da gangue. E a mensagem deveria ser óbvia, tipo, eu gosto de você e posso ajudar a melhorar suas notas e coisas assim. Aí, depois de receber essas mensagens, ela deveria ir à sala do diretor e armar um barraco, gravando a reação dele com a câmera do celular. Se eu pensei no que eu faria se meu pai descobrisse tudo? Acho que não. Eu estava muito focada em conquistar a amizade daquela turma legal da escola. Além de tudo, o Tim disse que eu era extremamente corajosa por participar daquilo e demonstrou estar interessado em mim. Então, fiquei super empolgada. Mas nossa brincadeira foi além do que planejávamos. Nós nem imaginávamos que aquilo tudo poderia acontecer. Quando a Rebeca já estava atuando em sua cena de menina desrespeitada na sala do diretor, a secretária do meu pai entrou. A Rebeca não podia confessar que tudo não passava de uma brincadeira, pois ficou com medo de ser expulsa. A secretária do papai sempre foi uma senhora muito desagradável, e depois de presenciar aquela cena, prometeu que meu pai não sairia impune daquilo. Então, resumindo, depois de uma audiência com o conselho de ética da escola, ficou decidido que meu pai se afastaria da direção para que aquela história não se tornasse pública. Meu pai ficou arrasado. Ele não conseguiu encontrar uma vaga em outras escolas, nem das cidades vizinhas, pois é difícil contratarem alguém no meio do ano escolar. E como a cidade onde morávamos era pequena demais e não havia outras escolas lá, o único emprego que ele conseguiu foi na construção civil,
Ou seja, muito diferente do emprego que ele tinha. Eu fiquei com muita pena do meu pai, principalmente por saber exatamente o que havia acontecido, mas ao mesmo tempo deixei de ser a filha do diretor, e isso transformou minha vida na escola. E mais, eu e o Tim começamos a namorar, e ele continuou me admirando, me fazendo sentir cada vez mais feliz e inspirada. Muitos meses se passaram, eu terminei o ensino médio e estava arrumando minhas coisas para ir para a faculdade, mas não conseguia me livrar da culpa pelo que havia acontecido. Sabe, meu pai nem pôde ir à minha formatura depois daquilo. Acho que os cabelos brancos dele até aumentaram. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia pensar em um jeito de contar tudo para ele. E de novo, a oportunidade surgiu. Eu e meu pai fomos ao supermercado comprar algumas coisas para eu levar para a faculdade. E lá, no estacionamento de frente para a loja, nós trombamos com a Rebeca e o pai dela. Pelo visto, eles tinham ido lá para fazer o mesmo que a gente. Meu pai quis se aproximar e conversar com a Rebeca, mas o pai dela não sabia da situação. E vai por mim, era melhor ele não ficar sabendo mesmo. Eu percebi que a Rebeca estava tentando arrastar o pai dela para outro lugar, e eu fiz o mesmo. Mas meu pai disse: "Não, eu tenho que perguntar para ela o que realmente aconteceu." E eu não tive outra escolha a não ser dizer que eu também poderia contar a verdade para ele. Sei lá, eu só disparei a falar e contei para o meu pai as dificuldades que tinha passado na escola, como eu tinha ouvido o plano do Tim e dos outros colegas e sobre a minha participação naquilo tudo. Eu sentia muito por ter acabado com a carreira dele, mas ao mesmo tempo eu estava feliz por ter tido uma oportunidade de passar meu último ano escolar cercada de amigos e de um namorado. Eu só consegui olhar para ele depois que terminei de falar tudo. Meu pai estava em choque e furioso ao mesmo tempo. Eu notei que as veias da testa dele estavam inchadas e que as mãos dele estavam trêmulas. Ele não disse nada, só colocou o cesto de compras no chão e foi embora, me deixando sozinha. Para falar a verdade, eu senti um alívio danado depois de ter aberto o jogo para ele. Eu sabia que ele tinha ficado magoado, mas eu tinha certeza de que logo logo a raiva dele iria passar. Cheguei em casa muito tarde naquele dia, pois depois do supermercado eu tinha que me encontrar com o Tim e com o resto da turma para nos despedirmos antes da nossa partida. Meu voo estava programado para o dia seguinte. A casa estava toda escura e quando acendi a luz, quase gritei com o tamanho susto que levei. Eu vi meu pai sentado no sofá e, a julgar pelo cheiro, vi que ele tinha se embriagado. Aquilo me deixou apreensiva e com medo, pois ele nunca teve problemas com álcool antes. Eu tentei conversar, mas ele me mandou ir para o quarto. No dia seguinte, quando desci com minha vida inteira dentro de 2 malas enormes, meu pai já estava na cozinha e ainda não queria papo comigo. Aí, tentei pedir desculpas de novo pelo que tinha feito naquela época, mas ele só esticou o braço indicando que não estava a fim de conversar. Nós continuamos calados enquanto ele me levou para o aeroporto, e eu me senti super desconfortável com meu pai dentro do carro e com aquela tensão toda ao nosso redor. Acho que foi ali que me dei conta de que tinha magoado meu pai pra valer só pra me dar bem com meus colegas. Meu pai não me acompanhou até o terminal de embarque. Na verdade, ele nem saiu do carro. Eu fiquei lá parada, em pé, com minhas malas pesadas, esperando pelo menos um abraço, mas ele nem olhou pra mim. Eu ouvi a emoção na voz dele quando disse que seria a última vez que nos veríamos e que estava disposto a pagar pelos meus estudos desde que eu nunca mais voltasse pra casa. Dá pra acreditar? Ele me abandonou. Meu pai não me considerava mais sua filha. Nem sei como descrever o que senti naquele dia. Eu chorei o voo inteiro. No começo, torci para que quando chegasse ao meu destino e ligasse para o meu pai, ele já estivesse bem, mas ele nem atendeu minha chamada. E quando liguei várias vezes durante minha primeira semana na faculdade, ele não atendeu e ignorou um monte de mensagens que eu enviei. Desde então, a única vez que ele retornou minhas ligações foi antes das férias, quando enviei uma mensagem para ele avisando que iria para casa e que minha passagem já estava comprada. Ele me ligou quase na mesma hora, dizendo que eu não era bem-vinda lá, e pronto. Agora eu já concluí a faculdade, arranjei um emprego maneiro, conheci um cara legal e vamos nos casar. Mas algo me diz que meu pai não vai me levar ao altar, pois mesmo após todos esses anos, ele ainda não conseguiu me perdoar. Se você tiver gostado dessa história, não se esqueça de clicar no joinha. Fique à vontade para deixar seus comentários abaixo deste vídeo.